Olá, meus amigos do RH. Curso bom? Estamos aqui para tratar de um assunto bom que interessa a todo mundo. É o assunto do momento chamado remuneração. É o din-din, salário, remuneração, coisa boa do contrato de trabalho. É a principal característica do contrato de trabalho é a remuneração. Diz o artigo 457 da CLT que a remuneração ela abrange, dois aspectos. Aquilo que é pago diretamente pelo empregador e aquilo que é pago por terceiro, chamado de gorjetas. Há muitos doutrinadores aí trazendo várias diferenças, apontando várias diferenças entre salário e remuneração, que é salário, que é remuneração, mas para a gente não interessa. O que a gente interessa é o que está na lei. Para a lei é isso. O que é remuneração? Remuneração é igual a salário mais gorjetas. É isso. O que está na lei é o que nós vamos estudar aqui. Lembrando que a remuneração, isso aí nós vamos ver mais para frente lá, ela pode ser em dinheiro ou em utilidades, coisa que não é dinheiro, mas vamos ver mais para frente isso. E o objetivo da remuneração qual que é? É satisfazer as necessidades vitais básicas do empregado e de sua família. Lembra que nós falamos na aula, quando tratava de salário mínimo, artigo 7º, que vocês todos leram umas 20 vezes, decorou todo mundo, que o salário mínimo deve prover todas as necessidades do trabalhador, alimentação, vestuário, lazer, saúde, transporte, previdência, um monte de coisa lá, Então o objetivo do salário é esse, mesmo que não cumpra, mas pela lei é esse o objetivo da remuneração. Então remuneração pode ser resumido como a contraprestação recebida pela prestação dos serviços que foi prestada em razão do contrato de trabalho, seja ela paga diretamente pelo empregador, chamado de salário, ou por terceiros, chamado de gorjeta. É essa a definição. Podemos aqui trazer para vocês alguns elementos da remuneração para a gente identificar quem é ela. Remuneração. Primeiro, a habitualidade. A habitualidade decorre, meus amigos, daquela característica que nós tratamos lá atrás do contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele é habitual, ele não para. Então, se há habitualidade na prestação de serviços, há habitualidade no pagamento do salário. É uma consequência da outra. Outro elemento da remuneração é periodicidade, que tem que ter períodos certos para o pagamento do salário, para a pessoa saber quando é que ele vai receber. Vocês leem lá no artigo 459 da CLT os prazos que o empregador tem para efetuar o pagamento do salário. Você tem que saber, vou receber tal dia, para poder fazer minhas dívidas, para poder pagar meu cartão de crédito. Eu preciso saber o dia, para poder enviar a fatura do cartão. No cartão eu recebo 1.000, pago 10.000, mas eu tenho que saber o dia que eu vou receber. Terceiro, quantificação é outro elemento da remuneração. O empregado tem que saber quanto ele vai receber, para poder organizar suas contas. Previamente tem que estar anotado na carteira de trabalho, seja por valor por hora, por dia, por mês, mas tem que saber previamente quando vai receber. Não pode ser aleatório isso daí. O empregador, hoje eu vou te pagar 5.000, no outro mês eu vou te pagar 500. Não pode. Tem que haver a quantificação. Outro elemento é a essencialidade. Com certeza. Nós vimos lá que uma das características do contrato de trabalho, lembra? Quem não assistir às aulas, vai assistir às aulas para você saber o que eu estou falando aqui. Essencialidade decorre do caráter oneroso do contrato de trabalho. Se é contrato de trabalho, de emprego, se tem pagamento de salário. Então o salário é essencial à existência do contrato de trabalho. Por último, reciprocidade. É a mesma coisa da aula que nós já tratamos, a gente vai repetir aqui o que a gente aprendeu já. Reciprocidade quer dizer o quê? Um dá uma coisa, outro dá outra, O empregado dá a prestação de serviço e o empregador dá a remuneração. É a reciprocidade. Cada um dá uma coisa. Falemos agora de classificação da remuneração. Tem várias classificações. A primeira classificação, nós vamos falar do salário por unidade de tempo. Que negócio é esse? Salário por unidade de tempo, professor? Que negócio é esse? Vou falar. Salário por unidade de tempo é o modo mais prático de pagamento do salário, que é o salário que você tem que ficar determinado tempo à disposição do empregador prestando seu serviço, das 8 às 5, das 7 às 9, das 12 às 24, entendeu? Você fica lá. Aí tem uns que ficam lá esse período todo, não faz nada, ganha. Aquele que faz um monte de coisa, ganha a mesma coisa, entendeu?
é o modo mais comum de ajuste do salário, por unidade de tempo. Mas tem um por unidade de obra. Unidade de obra leva em consideração o serviço que foi prestado pelo empregado, independentemente de ter existir um tempo predeterminado. É por unidade de obra, é pelo que ele fez. Parecido com isso aí, e com o outro também, existe o salário por tarefa. O salário por tarefa é um misto de unidade de tempo e de unidade de obra, né? Às vezes causa um pouco de confusão aí, mas dependendo do caso concreto se identifica qual que é. Veja bem, a pessoa tem uma jornada de trabalho das 7 às 5, né? Mas tendo das 7 às 5 ele tem que fazer aquela produção daquele serviço. Se ele concluir antes, ele pode ir embora. É difícil isso aí. Eu sonhava com esse tipo de trabalho aí, porque eu trabalhei bastante, eu trabalhava com produção. Então eu queria, quando acabasse o meu serviço, ir embora, mas não podia. Aí tem que fazer mais, né? Aí os outros faziam menos, eu fazia mais. Já era. Entendeu? O salário por tarefa, que chama isso aí. Faça a sua tarefa. Outra classificação é salário em dinheiro, que é mais simples, é aquele que é pago em dinheiro. A CLT, artigo 463, diz que o salário deve ser pago em dinheiro. Por que a CLT fala isso aí? Não é coisa lógica? Não, gente. Existe uma coisa chamada Truck System. Truck System. Está escrito lá no PDF. Ele não existia muito aí em trabalho rural, né? Em lugares afastados. O que o empregador fazia? Ele não dava o dinheiro, ele dava cupom para a pessoa, né? Tem até uns filmes disso daí. Dá uns cupom lá. E o próprio empregador tem os seus armazéns, os seus depósitos, e os empregadores iam lá com cupom e comprava comida, comprava roupa, tudo no depósito dos empregadores. Então o cara nunca viu o dinheiro, né? Porque ele só podia gastar com o empregador. Então o cupom dá cupom, né? Não pode mais sair. Tem que dar em dinheiro. Também não pode pagar em moeda estrangeira, tem que ser em moeda nacional. Mas também existe o salário em utilidade, né? Artigo 458 da CLT, que o salário, gente, ele pode ser pago em outras coisas também que não seja dinheiro, né? Presume-se que a pessoa vai pegar aquilo, o dinheiro, e vai gastar com essas coisas, vai gastar com roupa, vai gastar com outras coisas aí. Então, permite-se o pagamento em utilidade de até 70% do valor do salário, pode pagar em utilidade, né? E pode isso daí, né? Veja, gente, o mercado é dinâmico. Tem algumas empresas aí, uns altos executivos, que eles recebem cartão de crédito. E eles gastam no que quiser lá, o dinheiro. É uma forma de utilidade, né? Várias coisas que tem, que o empregado, né, pode dizer. Existem mais isso daí, não é lógico que no âmbito rural, né? Isso daí tem as porcentagens lá que pode receber, mas é possível sim o pagamento em utilidade. O artigo 458, parágrafo 2º da CLT, diz o que não é utilidade, que o empregado recebe, mas não é considerado salário-utilidade, né? E vocês vão ler lá, artigo 458, parágrafo 2º da CLT, né? Vestuários, equipamentos e fornecidos aos empregados para utilizar no meio de trabalho, ou seja, o uniforme dele, não pode. Educação também não é salário-utilidade, assistência médica, hospitalar, seguro de vida, previdência privada. Mas por que, professor? Não é salário, não deve ser considerado salário. Por que não é? Porque a lei fala que não é. Mas sabe qual é o objetivo? A lei sempre tem um objetivo. Porque, gente, um dos motivos dos nossos salários serem baixos é a carga tributária que existe sobre eles, né? Então, o legislador achou um meio aí de o empregador ele conceder benefícios ao empregado sem incidência de verba tributária salarial sobre esse negócio. Então isso aí incentiva o empregador a dar maiores benefícios para o empregado, em tese. Entendeu? Agora vamos falar, pessoal, em tipos especiais de salário pagos pelo empregador. Tem vários aí, né, mas alguns são mais comuns, outros menos comuns. Mas vamos começar. Primeiro vamos falar de abono. O que é abono? Abono é uma quantia paga pelo empregador, seja em adiantamento de salário, ou seja em valores acima do salário, né? O artigo 457, parágrafo da 2ª CLT, ele foi alterado, né? E antigamente os abonos, né, se a pessoa pagava esses abonos, integrava o salário, agora não integra mais. Então o empregador ele pode dar bônus, né, que é a mesma coisa que nós falamos já acabamos de falar.
não vai incidir verba tributária trabalhista sobre esses abonos, porque não tem caráter salarial. Temos também, existiu em tempos passados aí, quem é um pouco mais velho como eu, que tiveram vários abonos aí, tá, para compensar as perdas salariais, mas que não integravam o salário. Então depois a pessoa pode receber e já era, mas já existiu muito esse negócio de abono. Aí tem também o mais importante, que são os adicionais. O que é adicional? Adicionar é somar, é adicionar. Os adicionais, eles são devidos quando o empregado ele presta o serviço em situações, digamos assim, mais gravosas, né? E por prestar serviço em situações mais gravosas, ele recebe um adicional por aquilo lá, né? Pelo sofrimento, em tese, que ele vai ter, né? Por trabalhar daquela forma, então ele recebe um adicional. Os adicionais eles podem ser hora extra, noturna, insalubridade, periculosidade e transferência. Basicamente são esses. Nós vamos tratar de todos aqui que vocês já devem conhecer. Primeiro, o mais comum de todos, hora extra. Horas extras, artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal. É lógico que já existia antes, mas a Constituição Federal ela trouxe um ponto muito importante que estipulou um mínimo, do percentual mínimo, que é de 50% do valor hora normal. Então, passado a jornada normal de trabalho, a pessoa tem direito a esses 50% a mais que todos vocês já conhecem aí, os 50%. Ela incide em todas as outras verbas, no 13º, FGTS, aviso prévio, DSR, se existir habitualidade. Você prestou só esse mês, então não vai incidir sobre outras verbas. Mas se você costuma fazer hora extra, hora extra, hora extra, hora extra, hora extra, incide sobre as verbas. Ele fica ali, enquanto você está recebendo, está integrando todas as suas verbas. Mas se retirar, você prestou 20 anos hora extra, está recebendo lá muito, né? Bastante dinheiro lá. Mas tirou, não integra o seu salário. Eu vi um entendimento antes que integrava. Mas isso aí acabou, isso daí não existe mais, né? Porque o objetivo é que o adicional ele sirva para remunerar a condição mais gravosa, né? Porque a pessoa que trabalha acima do horário está numa situação gravosa, perigosa, aí pode acontecer acidente, né? Ele tá sendo privado do convívio da sua família, em tudo. Então o objetivo é fazer uma compensação, né? É fazer uma compensação. Se a pessoa não está mais sendo prejudicada, então não vai ser mais compensado, independente do tempo que ele tenha prestado o trabalho de hora extra. O objetivo é que não haja prestação de hora extra, né? O objetivo é que cumpra só a jornada normal. Mas se prestar hora extra, que pague o adicional. Mas acabou. Aí vem o adicional noturno, né? Outra situação mais gravosa. Trabalhar à noite é mais complicado, né? Do que trabalhar de dia, né? Por causa do relógio aí, biológico da pessoa. Então a lei prevê esse pagamento aí de adicional noturno. Tem umas diferenças básicas. Empregado urbano e doméstico, das 22 horas da noite às 5 horas do dia seguinte, é considerado adicional noturno e recebe 20% a mais sobre a hora diurna. Uma diferença, presta atenção. Empregado rural agrícola, entre 21 horas até as 5 horas. Adicional de 25%. Empregado rural na pecuária, é diferente, entre 20 horas e 4 horas. Porque é 25% também. Por que você tem diferença aí? Que negócio de discriminação é essa? É porque, gente, o trabalho rural é feito em situações, né, peculiares. Lá o pessoal trabalha com a luz do sol, geralmente, né? E quando quando se põe, quando nasce, então, essa diferença. Então eles param mais cedo de trabalhar. Ao contrário que a gente que trabalha com luz artificial aqui, né? Como eu trabalho, né, na sala de aula com luz artificial durante a noite, é diferente do trabalho no campo. Mas por que a diferença, né? Do agricultura e pecuária, né? A lei não fala isso, né? Mas depreende-se que é porque uma explicação que encontraram é que na pecuária, aqueles que vão, né, tirar o leitinho da vaca, ordenhar a vaquinha, tchuc, 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 tchuc. Então eles levantam mais cedo. Então por isso que colocou 4 horas da manhã, né,
até 4 horas da manhã, eles levantam mais cedo. Então, essa diferença aí entre agricultura e pecuária. E havendo habitualidade, entrega o salário. E deixando de trabalhar à noite também, pode trabalhar por 20 anos, cessou também. Sempre naquela explicação. O objetivo é remunerar a condição mais gravosa que o cara está trabalhando. Beleza? Aí vem o adicional de insalubridade. Artigo 192 da CLT. O adicional de insalubridade pode ser mínimo, médio e máximo, dependendo do grau de intensidade do agente insalubre a que a pessoa está exposta. 10% grau mínimo, 20% médio e 40% grau máximo. É aquela insalubridade horrorosa que a pessoa trabalha ali, né, naquele ambiente. E esse percentual é em cima do salário mínimo. Veja, não é do salário da pessoa, não. É do salário mínimo. Só que é o seguinte, essa trabalho insalubre tem que constar de uma relação do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem uma lista enorme lá do que é atividade insalubre. Não adianta fazer uma perícia e dizer que é insalubre. Se não tiver na relação do Ministério do Trabalho, não é considerado insalubre. Eu acho meio esquisito isso aí, mas é assim que acontece. Tem que estar na lista do Ministério do Trabalho. Lembrando que o adicional de salubridade e de periculosidade que nós vamos falar a seguir só é devido se o EPI, os EPIs concedidos pelo empregador não eliminarem, né, esse risco do empregador. Se ficar constatado que o uso do EPI elimina por completo o risco do empregado, o que é difícil de fazer, mas se ficar comprovado, ele não terá direito ao adicional de insalubridade. Porque a insalubridade se pressupõe que a pessoa vai contrair uma doença, vai pegar um fungo, vai pegar uma frieira, sabe o que é frieira, né? Vai pegar umas pereba, alguma coisa aí por causa do lugar que ele está trabalhando. Mas se o EPI evitar que isso aconteça, ele não terá mais direito ao adicional. E falando de periculosidade, que nós já adiantamos, o artigo 193 da CLT fala do adicional de periculosidade, aquele que trabalha em condições perigosas. Perigoso, entendeu? Perigoso. E o artigo 193 fala o que é perigoso. Vocês vão ler lá. Vou ler aqui. Artigo 193 considera atividades perigosas. Fala inciso 1. Inflamáveis, explosivos, né? E energia elétrica. E fala de roubos, que está sujeito a roubos ou outras espécies de violência física. São segurança, né? Trabalha com carro forte, essas coisas. E depois incluíram também os motoboy, né? Outro negócio perigoso. Acho que é mais perigoso do que quem trabalha com fogo. O motoboy morre muita gente aí por causa que é muito perigoso essa profissão. Acho que foi justa essa inclusão. Né? E tem a jurisprudência vai colocando outras pessoas, aquele trabalho em posto de gasolina lá, né? Foi considerado perigoso, tem risco de explosão, né? E no caso de periculosidade é 30% sobre o salário básico. Lembra? Salubridade, porcentagem de 10, 20 ou 40% do salário mínimo, periculosidade 30% do salário básico. O que é salário básico? Não incidem as gratificações, né? Acréscimo de prêmios, participação nos lucros, se a pessoa recebe alguma coisa a mais além do salário, não conta. O adicional de periculosidade é só em cima do salário básico, com exceção dos eletricitários. Eletricitários, Lei 7369 de 85, incide sobre todas as verbas de natureza salarial, os 30%. Entendeu? Entendeu não? Lê lá o PDF para você entender e depois a gente tira a dúvida. Vamos agora também falar do adicional de transferência. Aí eu volto a dizer. Já falamos da alteração do contrato de trabalho, aquela aula lá que você gostou bastante. Adicional de transferência, aqui é no caso de transferência provisória. No caso de transferência definitiva, a pessoa não tem direito adicional nenhum. Transferiu. Agora no provisório, o cara vai trabalhar 3 meses em tal lugar para fazer o serviço lá que o empregador, que só ele sabe fazer. Então, enquanto ele estiver lá fazendo trabalho, 25% sobre o seu salário ele recebe esse adicional de transferência. Nós falamos sobre isso, está na aula lá passada, que você não assistiu, volta lá e assiste. Ajuda de custo. Ajuda de custo também
é para compensar o empregado com transporte, com alimentação. Quando ele estiver fazendo um serviço em situação mais difícil, né? Como assim, tem que ir em outro bairro, né? Na mesma cidade, mas vai em outro bairro, né? Então ele vai ter umas despesas a mais. Então o cara dá uma ajuda de custo a ele, né? Para ele fazer aquele trabalho. É simples. Aí nós entramos em comissões. Comissões, o que é comissão? Geralmente é estipulada, né, nos trabalhadores do comércio, né? Muitos trabalham por comissão. Quando se tem em mente comissão, é a primeira categoria que vem à mente. Mas são devido também os representantes comerciais recebem comissões e às vezes não. Quem trabalha em banco, por isso o gerente fica ligando, oferecendo empréstimo, oferecendo seguro, oferecendo contrato, né, para você contratar lá e depois não ter como pagar. Então, isso daí ele recebe comissão por aquilo dos papéis que ele está vendendo lá. E às vezes tem umas cotas para vender aquilo lá, e ele fica doido querendo vender e te liga. Oh, você não quer, não quero. Mas ele recebe comissão, né? É um valor a mais do seu salário para compensar, né, para as suas vendas, né? Lembrando que não existe a possibilidade da pessoa receber só comissão pura, né? No caso dele não conseguir vender nada, né? Ele não vai receber nada, não. A lei fala que ele tem direito a um salário mínimo. É o mínimo que ele pode receber, é um salário mínimo. Mesmo se a comissão não ultrapassar um salário mínimo, o cara tem que completar e pagar ele pelo menos o salário mínimo, que é o mínimo existencial para a pessoa sobreviver. Fechado? Então vamos falar agora de diárias. O que é diárias? As diárias é basicamente para viagens, né? Com hospedagem, com alimentação, com comida, né? Com tudo que a pessoa vai gastar quando ele tem que se deslocar para outro local, né? Geralmente para outra cidade, para cumprir ordens do empregador. Veja, independe do valor que o cara receber. Recebe o salário de 5 mil, R$ 1.000 e diárias de 5 mil. Pode. Isso aí veio com a reforma. Porque antigamente, gente, a lei falava que se ultrapassasse 50% do salário, era considerado salário, né? Para evitar fraude aí, né? Para não ter que pagar os tributos em cima daquele valor. O cara mascarava isso aí, paga 1.000 de salário e 5 mil de diárias. Assim, aí. Mas a reforma acabou com isso aí. Então pode ser o valor que for, não é verba salarial. Acabou não. Vamos falar agora. Não, acabou não. Cara, você não quer? Tem mais coisa, tem mais gente. Então vamos falar agora de gorjetas. Artigo 457, parágrafo 3º da CLT. O que é gorjeta, gente? A gorjeta, se você for buscar o significado dessa palavra aí, né, lá antigamente, você vai ver que equivale a propina. É a propina. Eu não gosto de gorjeta, não. Não gosto de gorjeta, né? Você é pão duro? Não é só pão duro. Eu acho que a gorjeta, ela incentiva a corrupção. Isso aí, abre aspas aí, vamos abrir um parênteses aqui pra gente falar disso aí. É um entendimento meu. A gorjeta, ela incentiva a corrupção, né? Porque a pessoa recebe gorjeta de um, recebe de outro, então ele fica na expectativa de que todo mundo vai pagar para ele. Se não paga a gorjeta, ele vai começar a cobrar a gorjeta, né? Já recebe o salário, se a pessoa recebe o salário, né? O ideal é que o empregador ele pague o salário. O cara não está trabalhando para mim, está trabalhando para o patrão dele. Eu estou ali para comer alguma coisa, mas não é para mim que ele está trabalhando para o patrão dele. Veja, isso aí eu estou falando é coisa minha, viu? Eu sou meio doido. Aí quando chega em altos escalões aí do governo, acontece isso daí, que a pessoa acha que é o direito dela, né? De pegar, de desviar, porque, pô, eu tô trabalhando aqui, eu tenho direito. Mas isso aí é coisa minha, coisa de doido. As gorjetas, mas o significado remonta a isso. Se você for puxar na internet e buscar, é mais ou menos isso daí, né? Aí passa o lixeiro aí todo fim de ano, passava lá em casa, ia tocando as campanhas, cadê a caixinha do lixeiro, cadê a caixinha do lixeiro? Pô, meu, você recebe salário, eu não recebo caixinha, na verdade eu nem posso. Eu trabalhava no Procon, né, e às vezes a gente atendia o consumidor tal, dava um bom atendimento, ele conseguia resolver o problema dele, ficava tão feliz as pessoas, né? E funcionário público já existe uma lei, né, que a gente não pode receber nada, nenhuma bala a gente podia receber de ninguém, porque a lei é para evitar o que? A corrupção, porque a pessoa começa a receber, e depois ele acha que tem direito e começa a cobrar. Aí incide no crime de corrupção, né? Teve um
um consumidor lá que outro dia ainda o meu colega não recebeu, mas mesmo assim ele deixou lá na recepção lá uma caixa de ovos de pata que ele mesmo criava. Mas isso é gorjeta. Gorjeta é aquela definição que nós vimos no começo. Faz parte da remuneração do empregado, mas não é pago pelo empregador. É pago por terceiro. As gorjetas, no sentido histórico do termo, ela pode ser obrigatória e facultativa. Tem países que é obrigatória a gorjeta. No Brasil é facultativa. Mesmo se vir na nota lá escrita no papel, ó, se vir a nota para você lá, você fala, ó, não quero pagar a gorjeta não. Você pode mandar tirar a gorjeta. Não é obrigado a pagar a gorjeta. Mas lembrando que a gorjeta integra o salário para todos os efeitos. A remuneração para todos os efeitos se inclui e reflete em todas as outras verbas do trabalhador. É isso, gorjeta. Gente, tem uma coisa sobre gorjeta aí. Teve uma lei aí em 2017 que trouxe um monte de regra, né? De gorjeta, né? Eu acho que até o pessoal que trabalha no RH aí pode trazer essa informação aí. Mas assim, aí veio a reforma e não tratou, e não tratou dessa, não incorporou essa lei. Se você for no site lá do Planalto, na CLT, tá arriscada, todo riscado essa lei. Mas tem uns doidos que falam que tá valendo essa lei e tá aquela confusão. Então eu não vou entrar nesses detalhes aí, né? O importante é que o empregado tem direito, porque tem um monte de regra lá, de repartição das gorjetas. Teve um monte de reportagem da Rede Globo, de um monte de canal aí falando de gorjeta. Mas ficou pra mim foi revogada essa lei, né? Tá até arriscada lá. Mas vamos continuar. Tem mais um pouquinho. Gratificações. O que é gratificações? Gratificações, né, é um valor pago a determinado funcionário em razão do exercício de determinada função, determinada atividade. E a lei fala que integram o salário apenas gratificações legais, que estão na lei. Aqui nós podemos destacar são aquelas do bancário. O bancário tem uma gratificação, o gerente tem uma gratificação e o próprio gerente 13º salário é uma gratificação. Então eles integram o salário, as demais não integram o salário. E inclusive a gratificação por exercício de função, de confiança, com a reforma também acabou esse negócio aí, não incorpora. O cara foi gerente durante 20 anos, voltou ao cargo original, acabou a gratificação, não recebe mais, não incorpora. Falemos agora de uma espécie salarial conhecida de todos, é o 13º salário, gratificação natalina, né? Gratificação natalina, né? Pena que não foi antecipado o Natal aí nesses feriados aí para poder receber o 13º salário. Não foi antecipado ainda. Foi instituído em 1962 no Brasil, pela lei 4090. Antigamente era facultativo, né? Algumas empresas pagavam, então não é essa lei. Agora é obrigatório para todo mundo, né? Então querendo acabar agora, mas não sei o que vai dar isso aí. Tem que ser pago em 2 parcelas. Uma de fevereiro a novembro e a outra até 20 de dezembro, né? Pode ser pago nas férias também, mas o empregado tem que, no mês de janeiro, fazer a opção de receber nas férias essa primeira parcela do 13º. Se o cara foi mandado embora por justa causa, dispensado por justa causa, não recebe nada a título de 13º salário. Quando é culpa recíproca, os dois são culpados da separação. Os dois são culpados da separação. Recebe metade do 13º. Mesmo se pedir demissão, tem direito ao 13º salário. Regra básica são essas do 13º salário, vocês sabem mais do que eu. 13º salário, né? Coisa boa para pagar as dívidas de Natal, peru, porco. Vamos lá. Tá acabando. Prêmios é uma liberalidade, gente. Prêmio é uma liberalidade paga pelo empregador ou empregado, porque o cara se destacou, o cara foi bem, aquele que está no quadro lá, funcionário do mês, coisa constrangedora, né? Constrangedora, mas tem gente que até perdendo moral porque está usando a imagem dele. Mas eu quero explicar para explicar o prêmio. O prêmio é o cara se destacou em relação aos demais, ele produziu mais, o seu trabalho foi muito bom, aquele professor que é o melhor de todos, né? Porque deu uma boa aula das melhores que existem, então ele merece um prêmio. Então dá um prêmio para ele lá, né? Mas não se incorpora, não integra a remuneração. É um prêmio especial aí, dado para aquele cara que é bom mesmo no que ele faz. Vamos agora, gente, falar
Terminando, estou cansado aqui. Participação nos lucros. Participação nos lucros. Artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal, Lei 10.101 de 2000. Na primeira vez na história, né, você for levantar, foi em 1794, uma empresa de vidros lá que lucrou muito, né, e achou por bem dividir para os empregados, porque eles concorreram, né, para que o lucro fosse grande. Então, o próprio nome diz, né, deve ter lucro a empresa. Se ter prejuízo, não vai ter participação nos lucros. Então para distribuir os prejuízos também para o empregado. Não pode. Não pode. Lembra que nós falamos lá em aulas passadas, o princípio da alteridade. Alteridade. Quem assume os riscos do empreendimento é o empregador. É desvinculado da remuneração. A própria Constituição Federal fala que não integra a remuneração. É obrigatório? Não é obrigatório, gente. Depende de convenção coletiva, né, acordo lá com os sindicatos, né, que vai instituir as regras do pagamento dessa participação no lucro. É mais essas empresas maiores que têm participação no lucro. Não é salário, gente. Não significa que a pessoa é sócio, né, porque já teve esses entendimentos aí. Não é. É uma coisa, digamos assim, não tem, é atípica, é um negócio atípico que tem, não é salário, não é prolabore, não é nada disso, é participação dos lucros, é isso daí. Para finalizar, gente, eu vou dar alguns pequenos apontamentos aqui sobre o salário. Primeiro, o empregador não pode descontar aleatoriamente o que ele quiser, só os descontos permitidos pela lei. Artigo 462 da CLT. Aí tem uma dúvida aí, quando o empregado causa dano, o empregador é o caso do motorista que bate o carro lá, né? Olha, a lei fala assim, o cara agiu com dolo, né? Ele pegou e quis derrubar o muro da empresa com o carro da empresa, foi provado que ele foi um doloso, é um crime, né? Então a lei autoriza que desconta o salário. Agora se o cara foi culposo, né? Não prestou atenção, foi constatado que ele agiu com culpa, pode descontar? Depende. Depende. Tem que haver pactuação expressa do empregado autorizando o desconto. Lembrando que essa pactuação tem que ser anterior ao fato. Então, quando o cara te contratou, você assinou, se eu agir com culpa e causar dano à empresa, pode descontar no meu salário. Aí o cara veio, agir com culpa e cometeu lá aquele negócio e provocou um dano. Aí, vem aqui, assina aqui dizendo que você autoriza que eu desconte. Não pode. Não pode porque o empregado está numa situação vulnerável ali, claro que ele vai assinar para não perder o emprego. Então tem que ser uma pactuação anterior à ocorrência do fato. E por fim, gente, lembrando que o salário, né, ele é garantido a impenhorabilidade